Prometia virar os passageiros de cabeça para baixo mais do que qualquer outra montanha-russa no planeta. Mas todos os sorrisos logo se transformaram em gritos depois dos eventos chocantes de 2015. Enquanto um vagão cheio de passageiros fazia a volta na pista, eles de repente perceberam um vagão de teste vazio preso à frente deles. Eles gritaram desesperadamente por ajuda, mas já era tarde demais. A colisão foi tão violenta que o metal do vagão se deformou, prendendo os passageiros da primeira fila em seus assentos. Equipes de resgate correram até o local e passaram horas tentando retirar os feridos dos destroços. Todos os 16 passageiros sofreram algum tipo de lesão, mas 2 garotas na frente perderam as pernas de forma horrível, pois estavam tão severamente presas. O brinquedo foi fechado e uma investigação detalhada foi iniciada. Foi revelado que uma falha já havia sido detectada mais cedo naquele dia. De acordo com o procedimento, o operador enviou um vagão de teste vazio. No entanto, devido a ventos fortes, o vagão ficou preso em um loop e não conseguiu liberar a pista. Sem perceber o que havia acontecido, os operadores desativaram os avisos de segurança e liberaram o próximo vagão cheio de passageiros, enviando-os a toda velocidade contra o vagão de teste. A essa velocidade, foi como assistir a um acidente de carro a 90 milhas por hora. Esse erro operacional foi tão grave que o Grupo Merlin, proprietário do parque Alton Towers, fechou outros 3 brinquedos similares em seus parques. Eventualmente, a falha de treinamento e o erro humano foram responsabilizados pelo acidente, e o Grupo Merlin foi obrigado a pagar milhões de libras em compensações. Mas, surpreendentemente, apenas 9 meses depois, os Miller voltou a funcionar. Não parecia tempo suficiente para corrigir todos os problemas, e o Grupo Merlin foi acusado de priorizar lucros em vez da segurança das pessoas. No entanto, desde então, o brinquedo tem funcionado sem novos incidentes. Embora eu ache que deveriam ter mudado o nome dele. Em vez de Smiler, que tal Decrasher, talvez Desmacher, ou quem sabe a Cova do Morto. Tem outras sugestões? Deixe nos comentários abaixo. Nos anos 70 e 80, saúde e segurança eram mais uma sugestão do que uma regra, como ficou claro com a existência do Action Park, apelidado ironicamente de Class Action Park devido ao número de processos judiciais por lesões. Considerado o parque de diversões mais perigoso do mundo, abriu em New Jersey em 1978 e suas atrações eram absolutamente insanas. Ao entrar, o primeiro brinquedo que você via era o Cannonball Loop, um toboágua fechado onde os passageiros desciam no escuro total, passando por um loop de 360 graus antes de cair na água. O problema era que o slide não tinha acolchoamento adequado, e ser lançado por esse tubo de plástico duro a velocidades vertiginosas deixava muitos dos testes sem dentes. Ao lado, estava o Colorado River Ride, uma versão insana do clássico passeio pelo Rio Preguiçoso. Os passageiros eram lançados com rafts contra as paredes, batendo os joelhos, pés e mãos à medida que desciam. E o Surf Kill, ou melhor, Surf Hill, era uma enorme ladeira dividida em várias pistas que, devido a um design péssimo, lançava os passageiros ao ar a cada leve desnível. Só de assistir já dá para sentir a dor nas canelas. Como você pode imaginar, as atrações eram tão perigosas que nenhuma seguradora queria cobrir o parque. Então, o CEO do Action Park, Eugene Mouville, montou sua própria companhia de seguros e, legalmente, a usou para garantir o parque. Isso é o que chamamos de fraude. O Cannonball Loop foi mantido aberto por um mês antes de ser fechado após várias queixas de lesões, incluindo quebras de nariz e problemas nas costas. Mas isso era só o começo. Durante os 18 anos de operação, o Action Park relatou oficialmente 14 quebras de ossos e 26 lesões na cabeça, mas acredita-se que o número real seja muito maior. O parque também foi responsável pela morte de 6 pessoas antes de ser fechado em 1996. Sbelly Farm se orgulha de ser o parque de diversões número 1 da Califórnia, mas a quantidade de acidentes graves registrados desde 1983 coloca isso em dúvida. Pelo menos 16 pessoas foram feridas, algumas fatalmente, nas 40 montanhas russas e atrações do parque. Um dos acidentes mais misteriosos aconteceu no Perilous Plunge, um brinquedo aquático. Inaugurado em 2000, o brinquedo tinha um despenhadeiro de 35 metros de altura, garantido para fazer o coração dos passageiros disparar e molhar até os ossos. No entanto, em 2001, uma mulher de 136 kg conseguiu se soltar das barras de segurança e caiu mais de 30 metros até a piscina rasa abaixo, morrendo na hora. Quando o barco voltou à estação, as barras e cintos estavam aparentemente ainda presos.
A investigação revelou que o cinto de segurança tinha 20 centímetros a menos do que necessário para cobrir sua barriga, e ela havia colocado o cinto nas pernas, o que fez com que ela escorregasse durante o mergulho. Após um curto fechamento, o brinquedo reabriu com novas barras de segurança, para garantir que ninguém mais fosse projetado para fora do barco. V-Hook, a descida fatal. Em 2014, o V-Hook, o maior toboágua do mundo, foi inaugurado no Sklitterbayan Park, em Kansas City. Com 51 metros de altura e uma queda de 17 andares, o brinquedo parecia o ápice da adrenalina. Mas, durante os testes, os botes carregados com mais de 450 kg quase saíam do toboágua. Em vez de melhorar o design, os engenheiros colocaram redes de proteção. Em 2016, um menino de 10 anos morreu quando foi ejetado do bote, enquanto 2 mulheres ficaram gravemente feridas. Uma investigação revelou que a distribuição desigual do peso no bote, com um menino de 33 kg na frente, fez com que o brinquedo saísse do controle. Após o acidente, o V-Hook foi fechado e desmontado, e a lei foi alterada para proibir o parque de realizar suas próprias inspeções de segurança. Nos anos 90, um clube de esportes na Inglaterra construiu um enorme trebuchet, uma catapulta medieval, com o objetivo de lançar pessoas a 30 metros de distância até uma rede no chão. Por apenas 40 libras, aproximadamente 140 libras atuais, qualquer um poderia ser lançado como um projétil humano. Uma mulher chamada Stella Young testou o brinquedo e, embora tenha caído na rede, acabou saltando para fora e sofreu fraturas graves. Ao invés de fechar a atração, eles aumentaram o tamanho da rede e amarraram os passageiros em uma bola para impedir que caíssem. Em 2002, o estudante Kustadin Yankel foi lançado tão longe que falhou em atingir a rede, morrendo no impacto. Foi o fim do trebuchet humano para sempre. O Parque Expo Land no Japão era famoso pela montanha-russa Fujin Raijin II. A atração funcionava desde 1992 sem incidentes, até que em 2007 uma falha na estrutura causou um acidente fatal, matando uma jovem e ferindo outras 19 pessoas. A investigação revelou que os eixos das rodas do trem não eram trocados há 15 anos, o que causou a falha fatal. O parque perdeu a confiança do público e fechou em 2009. Agem Filho da Fera. Entre os entusiastas de montanhas-russas do mundo, a colossal montanha-russa de madeira chamada Son of Beast, localizada no parque de diversões Kings Island, em Ohio, possui um status lendário. Foi construída como uma sequência de sua antecessora, The Beast, mas, como todo bom filho, superou o original em todos os aspectos. Era a montanha-russa de madeira mais alta e rápida do mundo, levando os passageiros a impressionantes 125 km por hora, 78 milhas por hora, a partir de picos de até 66 metros, 218 pés. E, para completar, era a única montanha-russa de madeira com um loop quando foi inaugurada em 2000. Mas, por ser de madeira, o percurso não era dos mais suaves. Problemas estruturais deram ao Son of Beast a reputação de uma viagem brusca e borrada, o que, para alguns sadistas, tornou a experiência ainda mais excitante. No entanto, ficou um pouco demais em 2006, quando um trem de passageiros, ao passar pela seção Rose Bowl, foi jogado violentamente, como se tivesse batido em um buraco gigante. Com altas velocidades, o dano foi sério e 27 passageiros precisaram ser hospitalizados com ferimentos graves no pescoço e no peito. Após uma investigação, descobriu-se que uma viga de madeira sob essa seção havia se rachado e se despedaçado, levando ao fechamento da atração. O Son of em 2009, mas em 2010 outro passageiro sofreu ferimentos na cabeça devido aos sacolejos violentos da montanha-russa. Mesmo após uma investigação minuciosa não encontrar irregularidades, o histórico de danos e a reputação de ser uma montanha-russa muito agitada foram suficientes para encerrá-la definitivamente em 2012. O que sobe, uma hora tem que cair. E, nesse caso, até o que foi feito de madeira. O perigoso Desafio do Dragão. Quando o Universal Studios, em Orlando, Flórida, abriu uma atração temática de dragão em 1999, os fanáticos por montanhas russas ficaram em êxtase. Originalmente chamada Dueling Dragons, a atração consistia em 2 montanhas russas invertidas que se entrelaçavam no ar, como se fossem 2 dragões lutando. Em um momento, os 2 trens até inverteram os passageiros e os fizeram dar loops a apenas 45 centímetros, 18 polegadas, de distância um do outro. Após essa experiência, aposto que todos os passageiros se sentiram como verdadeiros caçadores de dragões.
Em 2011, a atração foi renomeada para Dragon Challenge e foi integrada à área do parque O Mundo Mágico de Harry Potter. No entanto, logo após a mudança, começaram a ocorrer incidentes. Em 2011, um homem de 52 anos estava no passeio quando, durante um desses lobos icônicos, um objeto foi lançado da outra montanha-russa e atingiu seu rosto, causando tantos danos que foi necessário remover completamente o olho dele. Preocupados com a falta de atenção dos passageiros aos avisos de nenhum objeto solto, os operadores começaram a fazer os dois trens saírem em horários diferentes, mas isso acabou sendo um golpe fatal para os dragões. Sem a característica de duelo, a popularidade da atração caiu, e em 2017 foi fechada para dar lugar a algo mais mágico e menos perigoso. Agora, se você procura uma aventura sem o risco de perder um olho, aperte os botões de curtir e se inscreva. Eu não consigo te mandar por um loop, mas vou virar o seu mundo de cabeça para baixo com vídeos sobre coisas que você nunca soube antes. O exaustivo Lanterna Verde, o filme Lanterna Verde de 2011 foi amplamente criticado quando foi lançado, e você não vai se surpreender ao saber que a montanha-russa Green Lantern Fast Flight, que foi aberta no Six Flags Magic Mountain no mesmo ano, teve uma recepção igualmente decepcionante. Apresentada como a primeira montanha-russa completamente vertical com assentos giratórios de 360 graus, o design acabou fazendo com que parecesse mais uma gigantesca máquina de pinball do que uma atração. Apesar disso, fãs se alinharam para experimentá-la, e muitos se arrependeram profundamente. Os passageiros eram sacudidos e jogados por um curto trajeto de 250 metros, 825 pés, a uma velocidade de apenas 60 km por hora, 37 milhas por hora, com curvas e ângulos abruptos. Em vez de se sentirem como super-heróis, eles eram agitados como peixes dentro de um saco verde. Rapidamente, os visitantes começaram a reclamar na internet sobre o quão dolorosa e monótona a experiência era. Felizmente, os fãs do Six Flags não precisaram sofrer por muito tempo. Em 2017, a atração foi fechada de forma inesperada, e após 2 anos de vacância, o parque anunciou seu fechamento definitivo em 2019. Ou seja, essa super atração foi aberta por um curto e vergonhoso período de 6 anos, e assim como o filme, a montanha-russa foi um grande fracasso. Os carros estranhos da montanha-russa, não sei se sou só eu, mas alguém mais acha os carros coloridos de algumas montanhas russas familiares, como essa ou essa, realmente estranhos? Bem, infelizmente, o design desconcertante dos carros da montanha-russa Opa no Mount Olympus Park, em Wisconsin, não era a pior parte deles. A montanha-russa interna tinha apenas 13 metros, 43 pés, de altura e uma velocidade máxima de 47 km por hora, 29 milhas por hora, fazendo com que a experiência fosse mais morna do que selvagem. Porém, isso não significava que não fosse perigoso. Em 2014, Anthony Thyssen estava acompanhando seus netos quando a barra de segurança falhou repentinamente enquanto a montanha-russa passava por uma curva. Anthony foi lançado para fora como um boneco de pano e caiu a 5 metros, 17 pés, no concreto abaixo, o equivalente a cair de uma janela de 1,5 andares. Ele foi colocado em coma induzido por 1 mês devido à gravidade dos ferimentos, mas, milagrosamente, sobreviveu. Já a montanha-russa não teve tanta sorte. Os inspetores começaram a testar a atração usando sacos de areia como pesos de passageiros, mas para surpresa de todos, a barra de segurança se soltou no ponto da pista onde Anthony havia sido ejetado. Não havia dúvidas de que o Mount Olympus não havia feito a manutenção adequada, forçando o fechamento permanente da atração naquele mesmo ano. A catapulta humana nos últimos anos, os passeios de catapulta e slingshot se tornaram cada vez mais populares entre os amantes de adrenalina, e não é difícil entender o porquê. Os passageiros são firmemente presos dentro de uma cápsula de aço, que é anexada a cabos de alta resistência, fixados no topo de 2 torres gigantes. Os cabos são então apertados gradualmente enquanto a cápsula permanece presa à plataforma de lançamento. Após o apertar do botão, a cápsula é liberada, disparando como uma pedra de estilingue para até 137 metros, 450 pés, de altura, a uma velocidade de cerca de 160 km por hora, 100 milhas por hora. Isso é uma maneira emocionante de se livrar da sua namorada. Mas, apesar de parecer uma diversão para quem assiste do chão, a força G gerada por esses passeios pode chegar até 5 GS, o que é o suficiente para fazer alguns passageiros desmaiarem de tanto impacto. Porém, o pior ainda pode acontecer. Em 2015, Brie Larson estava filmando seu filho de 13 anos prestes a andar na catapulta do Mount Olympus, em Wisconsin,
quando algo terrível aconteceu. Sem aviso, o cabo de um dos lados da atração se rompeu, soltando toda a tensão e ficando apenas alguns centímetros do garoto. Se ele estivesse apenas um pouco mais à direita, os socorristas provavelmente teriam precisado de uma espátula para tirá-lo do chão. Felizmente, o passeio foi fechado e removido 2 dias depois, possivelmente salvando futuros visitantes de um destino terrível. Hoje quero agradecer de coração a cada um de vocês por embarcar nessa jornada cheia de adrenalina comigo. E vocês encontraram tudo ainda mais especial com seu apoio. Este canal é feito para pessoas como você, que buscam emoção, diversão e histórias incríveis. Cada like, comentário e inscrição é o combustível para continuarmos trazendo conteúdos de alto nível. Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade, agora é a hora. Inscreva-se, compartilhe e prepare-se para mais aventuras que vão tirar suas vistas. A próxima promete ser épica.